Vou estar lendo aqui em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: Afastou-se a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, da amargura e pesar. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nós vamos meditar nessa palavra e eu não sei se você já foi alguma vez traído pela sua memória, se você já precisou se lembrar de algo importante que simplesmente sumiu da sua mente. A memória é uma coisa que nós precisamos e que constantemente nós temos que recorrer a ela para lembrar de algum fato, de algum acontecimento, né, de qualquer coisa que seja que naquele momento nós estamos precisando. Quando nós lemos aqui esses versículos, né, esse texto em Lamentações é um livro poético e ele foi escrito pelo profeta Jeremias e na sua tradução do texto grego transmite a ideia de choro em voz alta. Jeremias é conhecido como profeta chorão. E neste livro o profeta ele lamenta a situação em que se encontra Jerusalém após ser tomada pelos babilônicos. Muitos haviam sido levados cativos, muitos haviam sido mortos e a cidade estava totalmente destruída. E Jeremias ele faz um lamento sobre tudo isso. E quando nós lemos o capítulo 1, versículo 1 de Lamentações, ele diz assim: como está assentada solitária aquela cidade antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Em outra tradução vai dizer escrava. Então aquela cidade que antes era tão importante, tão imponente, Jeremias mostra ela como destruída, como que perdeu toda a sua força, foi invadida e agora ela está solitária, né? Não tem mais toda a sua população trabalhando por ela, e essa é a situação que se encontra Jerusalém. E Jeremias ele faz esse lamento mostrando todo o sofrimento daquela cidade, daquele povo. E quando nós lemos o capítulo 1 e 2, nós vamos ver Jeremias lamentando essa condição de destruição, né, da cidade de Jerusalém, da dor, do sofrimento, das perdas que tiveram. E no capítulo 3, Jeremias ele vai falar da condição dele, né, como ele se sente de toda a dor que ele traz no coração, da maneira como ele foi afetado por tudo isso. Em versículo 1 de Lamentações 3 diz assim: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Então Jeremias ele começa agora a falar do coração dele, como ele está se sentindo diante de tudo isso. E o versículo 17 que nós começamos a ler diz assim:
Afastou-se a paz de minha alma, esqueci-me do bem, esqueci-me do bem. Em meio a tanta dor, né, Jeremias, ele não conseguia encontrar a paz que antes ele sentia. Em meio a tanta maldade que ele viu nessa invasão dos babilônicos, da forma como os babilônicos invadiram, trataram o povo e levaram cativo, em meio a tanta maldade, Jeremias diz que não conseguia mais ver o bem, que ele não conseguia mais enxergar o bem, que ele já tinha se esquecido de como era o bem, porque tudo que ele vivia, tudo que ele via era maldade. E ele diz: afastou-se a paz da minha alma, porque quando nós passamos por momentos de dor, de dificuldade, nós sentimos esse aperto no nosso coração e por muitas vezes a paz parece algo distante para nós. Nós ficamos desesperados e nós começamos a recorrer a várias coisas para tentar resolver a situação, e nós também estamos sujeitos a de repente não achar mais a paz, não encontrar mais a paz, e dependendo da situação, de repente nós não conseguimos mais ver nada de bom, porque parece que tudo à nossa volta é maldade, tudo à nossa volta é destruição, tudo é falta de esperança, e é dessa maneira que Jeremias estava se sentindo, né, naquele momento. E é muito natural nós sermos tomados pela dúvida quando passamos por adversidades, por angústias, por momentos difíceis, né? Nós sentimos aquele aperto no nosso coração e sentimos a nossa limitação, porque nós temos uma limitação. Existem algumas coisas que nós podemos controlar, existem algumas coisas que fogem do nosso controle e nós não podemos resolver. E quando eu acho que o mais difícil para nós é nós reconhecermos essa limitação nossa, porque nós temos a tendência de querer sermos autossuficientes, né? E quando alguma adversidade nos toca e nós vemos que nós não podemos fazer nada, isso nos choca, né? Embora não era para nos chocar, mas nós ficamos chocados porque nós queremos ter o controle da situação, nós queremos sempre resolver, nós queremos sempre fazer. Então, existem algumas situações que simplesmente fogem do nosso controle. É uma doença, o desemprego, uma crise mundial como essa que nós estamos vivendo agora. Nós procuramos da melhor forma nos adaptar e ver aquilo que está ao nosso alcance, mas de uma forma geral isso foge do nosso controle. Nós estamos principalmente dependentes de Deus nesse momento e nós dependemos das autoridades, dependemos das decisões que eles tomam. Então, quando nós vemos aqui Jeremias dizendo que a paz já tinha ido embora e que ele não via mais o bem, muitas vezes é a forma como nós nos sentimos. E nós precisamos entender a nossa limitação como ser humano e colocar tudo isso que nós passamos diante de Deus, né? Deus, ele entende quando nós nos desesperamos. Deus entende até quando nós duvidamos de muitas coisas, né? Porque ele é aquele que nos formou, que nos criou, então ele entende. Então nós podemos sim nos desesperar, nós podemos sim questionar muitas coisas que acontecem, mas nós temos que entregar a Deus e ter a certeza que Ele está no controle de tudo, está cuidando de nós. E Jeremias segue falando no versículo 18 e 19, ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, da amargura e pesar. Então, toda a esperança que Jeremias tinha no Senhor, ele perdeu por um momento.
E o que nos move a fazer alguma coisa, né? Os que nos move a seguir em frente, o que nos move é a esperança que nós temos de que amanhã vai ser outro dia, de que nós temos um sonho, nós vamos trabalhar para realizar esse sonho. Nós temos a esperança da salvação que nós recebemos do Senhor. Então a esperança é tudo para nós. Quando nós perdemos a esperança, nós simplesmente desistimos de viver, nós desistimos de trabalhar, nós desistimos de buscar por algo que nós queremos. E parece que quando ele diz aqui que já que assim como a glória que ele tinha pereceu, também a esperança do Senhor, é como se tudo tivesse perdido, né? Porque se ele perdeu a esperança no Senhor, que é aquele que ele confiava, que ele colocava a sua vida, qual o sentido da vida se ele não tinha mais a esperança no Senhor? E ele diz, né, para o Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Ao mesmo tempo em que ele diz que já tinha perecido a glória e a esperança dele, ele também faz esse apelo ao Senhor, para o Senhor se lembrar da aflição em que ele estava vivendo. E Jeremias, ele reconhece, né, o estado de calamidade que ele está, e ele clama ao Senhor, né? Lembra-te da minha aflição. E como é natural, né, do ser humano questionar as situações que saem do controle, né? E é totalmente compreensível, né, diante de Deus, porque Deus, ele sabe, né? Como eu já disse anteriormente, foi Deus que nos criou. Deus, mais do que ninguém, conhece tudo aquilo que nós somos. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a intenção do nosso coração antes mesmo de sair. Qualquer som da nossa boca o Senhor já conhece, diz o Salmo 139. Então Jeremias, ele se lança aqui, e quando ele faz esse lamento, né, diante de tudo que tinha acontecido, e ele diz e ele clama ao Senhor, para o Senhor lembrar da aflição dele, do pesar, da amargura que ele estava sentindo. É interessante que nós vemos o próximo versículo, que já muda totalmente a forma como ele está falando, né? Ele passa de um lamento, ele fala para o Senhor é, olhar, se lembrar da situação em que ele está, e o versículo 21 ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, embora ele esteja nessa situação de grande tristeza, de grande dor, de grande desesperança, ele clama ao Senhor para que o Senhor se lembre da aflição dele, e ele tem essa consciência de que existe muitas coisas na memória dele que pode trazer a esperança. E o que ele deseja nesse momento é trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que ele viveu, todas as promessas do Senhor, para dar a esperança de volta para ele. E ele mostra aqui que, apesar de todas as dificuldades e os momentos de incerteza que ele tem, ele também tem na memória muitas coisas que o Senhor fez por eles, muitas bênçãos, muitas promessas, e ainda existe a esperança. Então, enquanto nós tivermos na nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós, o quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor se entregou por nós, isso é a esperança que nós temos de que tudo vai ficar bem. Talvez por um momento a gente esqueça, mas nós temos que buscar na nossa memória, e buscar na nossa memória todas as coisas boas que o Senhor fez, todas as promessas, através da sua palavra. E quando nós buscarmos, quando nós começarmos a trazer à memória todas essas coisas boas, todas essas promessas do Senhor, isso vai encher o nosso coração de esperança, e nós vamos ter o nosso ânimo dobrado para continuar aí vencendo todas as barreiras e continuar lutando cada dia a sua luta, e Deus vai nos abençoar
Então, se você tem por um momento se desesperado, por um momento se sentido ansioso, por um momento sem paz no seu coração, que você faça essa oração ao Senhor. É, Jeremias, ele fez, lamentou, né? Não quando nós vamos falar com Deus, nós temos que falar aquilo que está no nosso coração. Então você pode chegar e falar para Deus como você está, se você está destruído, se você está com a sua alma abatida, se você está triste, se você está duvidando, achando que nada mais vai dar certo. Você pode chegar e falar isso ao Senhor. E clame a Ele para que o Senhor traga, né, refrigério para a sua alma, para que o Senhor se lembre da sua aflição, assim como fez Jeremias. E eu tenho certeza que se você buscar na sua memória, né, você vai encontrar muitas coisas que vai trazer esperança para você de tudo aquilo que o Senhor fez, em tudo aquilo que o Senhor tem promessas em sua vida. E Jeremias, ele continua falando aqui. Eu fiz uma anotação aqui, vou só voltar um pouquinho antes de falar do próximo versículo. Em Josué 21:45 diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, é exatamente isso que nós temos que nos apegar, né? As promessas que o Senhor fez em nossa vida para o povo dele, para a igreja dele. A palavra do Senhor diz aqui em Josué que nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, todas as promessas que o Senhor fez, elas vão se cumprir. E isso nós temos que guardar muito bem no nosso coração, porque é o que vai nos trazer esperança, principalmente nos momentos de incertezas e de dificuldades que nós vivemos. Versículo 22 e 23, Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor. Estou apanhando aqui do notebook. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós percebemos que parece que Jeremias muda totalmente o humor dele quando ele traz à memória aquilo que traz esperança para o coração dele. E ele diz aqui que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia significa sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia. Quando nós falamos das misericórdias de Deus, é Deus dando ao homem aquilo que ele não merece, ou Deus livrando o homem daquilo que ele merece. Porque nós, como seres humanos, nós somos autodestrutivos. A nossa tendência é procurar o mal, a nossa tendência é caminhar para o mal, é caminhar para o pecado, é caminhar para a calamidade. E quando nós somos alcançados pelas misericórdias do Senhor, o Senhor, ele nos livra de sermos destruídos. E Jeremias diz aqui que o único motivo de nós não termos sido destruídos são as misericórdias do Senhor, porque é o Senhor nos livrando daquilo que é o Senhor, né, nos livrando daquilo que nós merecemos. Essa é a misericórdia do Senhor nos alcançando. Então, apesar de todo o pecado, de toda a calamidade, apesar de toda a forma vil que o homem vive, as misericórdias do Senhor são sobre a vida do homem, senão todos nós já teríamos sido destruídos. E se não fosse a misericórdia do Senhor, né, nós já teríamos sido consumidos ou consumidos uns aos outros. Porque é só a graça do Senhor para trabalhar no coração e na vida do homem. E o mais maravilhoso quando nós falamos da misericórdia do Senhor, né, que é Deus nos amando, nos perdoando, nos livrando, é que aqui ele fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã.
Então não é algo que Deus dá para o homem e pronto, usou a sua cota, acabou. Não, é algo que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E isso é maravilhoso porque todos os dias nós precisamos da graça de Deus, todos os dias nós precisamos recorrer à misericórdia do Senhor e nós sempre vamos encontrar graça e misericórdia do Senhor. E Jeremias encontrou isso, e ele compartilha isso conosco. Versículo 24 diz assim: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Porção é a parte que cabe em um indivíduo, a um indivíduo. E isso é bem interessante, porque quando nós pensamos em uma porção de alimentos, né, existe um padrão de uma porção que nós precisamos nos alimentar diariamente. E algumas pessoas comem mais porque tem um hábito, aquela porção não vai ser suficiente porque tem o hábito de comer mais. E algumas pessoas ainda vai sobrar daquela porção porque tem o hábito de comer menos. Mas aquela quantidade é o suficiente que nós precisamos. Independente se nós vamos querer mais ou menos, aquilo é o suficiente que nós precisamos. E quando Jeremias diz assim que o Senhor é a porção dele, né? Portanto, ele vai esperar no Senhor, ele está dizendo que Deus é suficiente, né? Que de toda a tragédia que ele viveu, de tudo que eles perderam, quando eles foram, quando a cidade foi invadida pelos babilônicos, eles, né, tiveram tudo destruído, tudo perdido, foram levados cativos. E Jeremias está dizendo que o Senhor é a porção dele, o Senhor é suficiente, tudo que ele precisa está no Senhor. E diante disso, ele vai esperar no Senhor, ele toma a decisão de esperar no Senhor. Eu acredito que seja, até nesse momento, a coisa mais importante de nós fazermos é descansar e esperar no Senhor. Ter essa certeza de que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, é a porção para a nossa vida. O Senhor, ele é suficiente. E o versículo 25 e 26 diz assim: Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Né? Deus é bom. Se você tem por um breve momento estado apreensivo, ansioso, com medo, né? Busque a Deus e Ele em toda a sua bondade vai confortar o seu coração nesse momento. Né? Ele diz aqui aguardar a salvação. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Essa é a esperança que nós temos, né? Que Deus, Ele nos salvou e nós estamos aguardando, né, aquilo que ele tem preparado para nós, para a sua igreja, e às vezes nós precisamos nos aquietar. Ele diz aqui: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E às vezes nós precisamos nos aquietar, né? Muitas vezes nós estamos tendo essa experiência agora, né? Nós todos viviam uma vida super agitada, ativista, muita coisa para fazer, nunca sobrava tempo para nada. Essa era a realidade de todo mundo. Trabalho, casa, estudo, filhos e outras atividades. Essa era a realidade. De repente, nós precisamos parar. Nós não tivemos opção. Cada um está se adaptando à sua forma. E então que você possa entregar o seu coração ao Senhor, né? Entregar a sua vida ao Senhor, e tirar esse momento de silêncio para falar com Deus e colocar a sua vida diante dele. Não deixe que a falta de lembrança de tudo que Deus te fez te faça duvidar do que Ele ainda pode fazer. Ele tem o controle de tudo. Né? Nesses dias de isolamento que nós estamos vivendo, busque na lembrança as memórias, né, de tudo aquilo que Deus fez,
e de tudo aquilo que Ele ainda vai fazer por você e as promessas dele para você, para a igreja, de uma forma geral. Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração e medite, né, nesse texto, nesse livro de Lamentações, que vai ser muito edificante para você. Amém? Senhor Jesus, quero te agradecer por este momento, por essa palavra que traga esperança, Senhor, ao coração dos teus filhos, que possamos descansar no Senhor, que possamos buscar na nossa memória tudo aquilo que o Senhor tem prometido